Graça e paz, meus irmãos. Eu os convido neste momento a abrir a Bíblia no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19, onde está escrito assim: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos parar aqui no versículo 10. Nós vemos que é a primeira vez que a palavra aleluia ocorre no livro de Apocalipse. Os 4 aleluias refletem o louvor, refletem a adoração a Deus pelo seu caminho justo e perfeito. O primeiro aleluia é uma celebração do julgamento de Babilônia, a deformidade da terra. É uma grande celebração no céu, por isso, celebrando a justiça de Deus. O segundo aleluia expressa a gratidão pela incineração da meretriz. Sobe fumaça. É exumação de Babilônia. Sobe pelos ares, pelos séculos dos séculos, eternamente. O terceiro aleluia é prefaciado por um amém. Amém, aleluia. É a expressão dos 24 seres, dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes que estão lá no capítulo 6, você vê também. É uma resposta da congregação ao chamado dirigido por uma voz que sai do trono. Você vê que ouvi os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Então nós vemos que essa voz convida, sai do trono convidando a adoração. E nós vemos agora que quando isso acontece, vem o 4º aleluia. Essa multidão agora vai gritar. Essa multidão vai gritar de alegria, proclamando a chegada das bodas do Cordeiro, é a noiva vestida de linho fino. É o casamento da eternidade.
A noiva é uma figura sacerdotal, pois ela está vestida de linho, que são atos de justiça. Se você prestar bem atenção aqui, se você prestar bem atenção aqui, diz, então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, muitas nações, muitos povos, muitas línguas, muitos idiomas, e como fortes trovões dizendo aleluia. É uma palavra que em todas as línguas ela é a mesma. Eles dizem aleluia e depois começa cada um a falar na sua língua. Pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Você vê que aqui existe toda a comunicação da terra gritando e a natureza, porque vinham também fortes trovões. Uma grande festa, é muito barulho. Isto é uma cena do arrebatamento, da chegada da noiva. Eles chegam lá, cada um falando no seu próprio idioma, como Jesus Cristo mandou, ide e fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. Agora chegam discípulos de todas as nações, cada um louvando, exclamando a sua alegria na sua própria língua. Então, por isso ele diz voz como de muitas águas. Muitas águas. Então, chega essa noiva. João diz que aqui é o casamento da eternidade. Você vai ver que João vai ficar tão emocionado. Então, você vê que aqui vai começar um tema chamado julgamento. Então, nós vamos ver que João aqui se lembra da ceia, do que aconteceu lá na última Páscoa e da primeira ceia de Jesus com eles. Você lembra quando Jesus disse: tenho ardentemente desejado comer convosco esta Páscoa, porque em verdade vos afirmo que nunca mais a tomarei até que esta Páscoa se realize na eternidade, pois João está vendo tudo agora. João está vendo, João sabia que o grande caso de Deus é a noiva, é a igreja. Tudo que Deus fez e faz é por causa da igreja. Ele quer uma noiva para seu filho, e essa noiva é uma comunidade santa que será tirada da terra, comprada, redimida pelo sangue do seu filho. E João vê começar Apocalipse no capítulo 4, a voz do céu diz: vem, eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. E do capítulo 4, ele é sugado, ele vai para a sala do trono. E ele descreve toda a beleza do trono. Mas no capítulo 5, a atenção dele se fixa no livrinho que está na mão de Deus. E o cordeiro vai lá, toma o trono. O cordeiro começa a abrir os selos, e no 7º selo vem as 7 trombetas, e na 7ª trombeta vem as taças. Nós já estamos no capítulo 19, e ele não ouviu mencionar a noiva. Cadê a noiva? Onde está a noiva? Precisa ver a noiva. A noiva, João estava procurando a noiva. Quando então, no capítulo 19, vai chegando a noiva, e vai chegando fazendo barulho como todo crente, como todo filho de Deus, expressando alegria, expressando adoração. E eles gritam: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós vamos ver aqui que eles entram em adoração, a revelação. Agora o anjo, no versículo 10, diz a João: olha, João, o que é o coração da profecia é Jesus.
João, você vê aqui que o testemunho de Jesus é espírito da profecia. João ficou tão emocionado, tão alegre, que ele, como nós dizemos, desculpa, pagou um mico, prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ora, João era judeu não se curva para adorar anjo nem homem, pois ele foi lá adorar, ele está confessando. E o anjo disse para ele: ei, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vê que coisa linda. E agora nós vemos um momento em que, quando o anjo diz para ele, adora a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mas no versículo de 11 a 16, João começa um tema diferente. João vê o céu aberto. Aberto quer dizer sem nenhum limite. Viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor e Senhor dos Senhores. Você vê? A igreja chegou, agora a igreja vai, como está escrito aqui, seguiram-no os exércitos que há no céu. A igreja já está lá. Montados cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora a igreja segue. Todos os filhos de Deus montados em cavalos, seguindo o irmão mais velho, seguindo o primogênito, seguindo o primeiro filho de Deus. Vão todos seguindo, cavalgando pelos céus. É uma cena de começo de julgamento. E um cavalo branco, seu cavaleiro não é como aquele cavaleiro do selo. Quando abre o primeiro selo, vem aquele cavalo branco, com aquele cavaleiro que só tem arco na mão, ele vai receber uma coroa, e é aquele falso evangelho. Este nome, ele não recebe uma coroa, porque ele é monarca, ele já vem com todos os diademas. As cenas nesse capítulo mudam rapidamente, você viu, do casamento para a guerra. Porque a igreja chegou, não é? Já casou. E nós vemos o Senhor Jesus vestido vitoriosamente, chefiando o exército dos céus, a sua igreja, contra a besta e contra o falso profeta. A batalha termina com esses dois inimigos atirados num lago de fogo e enxofre, e os seus seguidores serão destruídos pela espada de Cristo. Nós vemos aqui o nome que está escrito na sua coxa, que ninguém conhece, porque seu nome é por demais maravilhoso. Nome acima de todo nome. Nome diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu fico particularmente muito impressionada o quanto as pessoas usam o nome Jesus. Tudo diz assim, em nome de Jesus. Por favor, em nome de Jesus. Olha o nome que você está usando. Deus diz, não terei por inocente quem usar o meu santo nome em vão. E Jesus é o quê? É o nome, é a palavra de Deus, é nome de Deus. Jesus significa Jeová que salva.
e lhe porás, o anjo disse para Maria, e lhe porás o nome de Yeshua, Jesus em português, porque ele salvará os seus irmãos. Então nós precisamos usar o nome de Jesus com muito temor, com muita honra, com muito respeito. Nós precisamos disso. E nós vemos que esse nome escrito que ninguém conhece, quer dizer que ninguém chega ao final da compreensão, porque o nome é maravilhoso demais. Ele está vestido de um manto tinto de sangue, sangue dos inimigos, como nós vemos aqui em Isaías 61. Eu vou ler para vocês o que está escrito, Isaías 61, de 1 a 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É isso o que vai acontecer agora. O seu nome, aqui a Bíblia está dizendo, se chama Verbo de Deus. Palavra de Deus. É a palavra de Deus que está vindo para julgar. Seguida pelo exército do céu, todos vestidos de branco. Preste atenção aqui. A palavra de Deus nasceu, é Jesus. A palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus vai à cruz, a palavra ressuscita, a palavra está assentada ao lado de Deus em majestade. Deus começou tudo fazendo pela sua palavra. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esta palavra tão rejeitada na igreja, que não se prega mais, que ninguém quer aprender, que até dizem eu não tenho memória para guardar. Esta palavra vem agora. O verbo de Deus, a palavra de Deus, vem para julgar. Já veio a palavra antes, vocês viram no capítulo 11. E foi morta, e o cadáver foi exposto na praça. É profecia. Mas ressuscitou e a cidade foi dividida ao meio. E esta palavra é seguida por um exército do céu, todos vestidos de branco, todos aqueles que amaram a palavra, que viveram pela palavra, que deram testemunho da palavra, que pregaram a palavra, que receberam, que se alimentaram da palavra. No versículo 15, está dizendo que sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. A palavra de Deus, como está escrito em Hebreus, é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela vai lá dentro para separar a alma do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é viva, viu? Ela trabalha sozinha, aí agora ela vem montada num cavalo branco, para ferir, para julgamento. Este
Vem aqui uma cena de Armagedon, quando as montanhas do Megido novamente vão presenciar matança como nunca viram. Você lê a mesma coisa, a mesma cena que o anjo mostra aqui, ele mostra a Ezequiel no capítulo 39, onde está escrito lá em Ezequiel, aqui você vê, versículo 19. Não, versículo 17. Vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aqueles que estavam montados no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você lê a mesma cena em Ezequiel 39, do versículo 17 até o 22. Você veja o que é a palavra de Deus. Foram mortos, julgados, todos pela palavra de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Receba, leia, guarde a palavra de Deus, porque é ela que rege tudo. Tudo o que existe foi feito por essa palavra. Tudo o que sobe é por essa palavra. Essa palavra é eterna. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um grande abraço.